Deus através de Nossa Senhora. Essa noite eu tive um sonho, e eu acredito que esse sonho é profético para nós, para a diocese de Jundiaí. Eu sonhei que Nossa Senhora estava numa carruagem, e nessa carruagem Nossa Senhora ia à nossa frente, e ela ia nos chamando: venham, avancem. E essa carruagem eu entendi que é a Renovação Carismática Católica. Carruagem de fogo que Nossa Senhora está dentro dela. Então nesse momento eu convido você a olhar para trás e nesse momento a acolher Nossa Senhora. Talvez você acolha Nossa Senhora nessa manhã através de um pedido, a guardar a tua casa, guardar os seus, ou num agradecimento, não importa, mas acolha Nossa Senhora, cantando. Olhe para ela agora. Mais que tudo santa, fez o seu ser. Estenda as suas mãos para Nossa Senhora. Isso. E consagre a ela agora, nessa canção, o seu final de semana, a sua casa, a sua família, a sua missão. Santa Maria, segura os olhos seus, sigo meu caminhar. Olha para ela, faça a sua entrega agora a ela. Santa Maria, roga a Deus por todos nós. Canta, você que sabe, cante. Santa Maria, segura os olhos seus, sigo meu caminhar. Santa Maria, roga a Deus por todos nós. Todas as graças que Deus tem realizado na vida, na história da Renovação Carismática, é pelas mãos de Maria. Tudo que Deus vai realizar nesse encontro aqui, que nós iremos viver esse final de semana, vai ser pelas mãos de Nossa Senhora. E tudo que Deus vai realizar depois desse encontro também será pelas mãos dela. Então nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, reze comigo, Ave Maria. Ontem o Padre Milton celebrava para nós, e ele dizia que a maior graça que um carismático pode pedir, e eu entendi isso, pode pedir a Deus é a conversão do seu coração. Vocês se lembram, quem estava aqui ontem, vocês se lembram disso? E nessa manhã nós vamos pedir essa graça a Deus, a sensibilidade. Diga para o teu irmão: a sensibilidade é a capacidade que temos de perceber e receber de Deus aquilo que precisamos. E vamos clamar a presença do Espírito Santo aqui nessa manhã sobre nós. Vamos clamar aqui, mas antes de cantar,
clame aí, faça o teu clamor, levante o teu clamor agora do seu jeito, peça aí agora a Ele, levanta, igreja, fale com o Espírito Santo nessa manhã, isso, levanta. Nós pedimos a Ti nesse momento, Espírito Santo de Deus, que venha a nós, escuta o clamor da Diocese de Jundiaí, escuta o clamor dos Teus filhos, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos a Tua presença aqui nessa manhã. Lázaro, vamos guardá-lo nesse momento no coração do Espírito Santo de Deus, guardar ele, a sua esposa, a sua filha, a sua missão, a sua vida, para que Deus haja poderosamente nele e através dele, em nós. Vem, Espírito Santo de Deus, com teu poder. Ora no Espírito agora, você, igreja, ora com poder agora sobre a vida do nosso irmão. Vem, Espírito Santo de Deus, trazer ao Lázaro, Senhor Jesus Cristo, a sensibilidade que ele precisa, Senhor Jesus Cristo, para essa missão, para todas as missões que o Senhor tem na vida dele, Jesus, como esposo, como pai de família, Jesus, de uma forma poderosa, Senhor Jesus Cristo. Batiza-o nesse momento, Senhor Jesus Cristo, derramando sobre a vida dele, Jesus, uma nova unção, uma unção de poder, de ousadia, de milagre, Senhor Jesus Cristo. Vem, Jesus, com teu Espírito Santo nesse momento, ungir o teu filho, Jesus, os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca, Jesus, todo o seu ser nesse momento, Jesus. Xiria la balari elele, xiria la balari ele, xiria la la ya la canda la ba, oria la balai elele. Meu Jesus crucificado, Filho da Virgem Maria, guardai o Lázaro e toda a sua família hoje, por todo o dia e também por toda a noite. Que o seu corpo não seja preso, nem sua alma ofendida, nem seu sangue derramado pelas mãos do inimigo. Meu Jesus, Ave Maria. Meu Jesus, Ave Maria. Ave Maria, cheio de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom dia, povo de Deus. Louvado seja o glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus já está no meio de nós. Vamos aplaudir a presença viva dele nessa manhã. Vamos sentar um minutinho? Quem é pregador e pregadora do Evangelho aqui nesse lugar, levanta a mão e diga eu. Essa cidade então deve estar incendiada com o fogo do Espírito, com tantos pregadores assim, hein? Irmãos, eu sou Lázaro Prachedes, sou mineiro, moro numa cidade perto aqui, a cidade de Poços de Caldas. Sou casado com a Lucélia há 20 anos. E temos uma filha de 12, chamada Gabriela. Atualmente eu resido lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, onde trabalho no Escritório Nacional da Renovação Carismática. E estou até 31 de dezembro desse ano, coordenador nacional do Ministério de Pregação. Como mudou a presidência, a partir do próximo ano, com certeza deve haver aí uma nova pessoa que Deus já escolheu para estar à frente do Ministério Nacional de Pregação. E é uma grande alegria estarmos aqui juntos nessa manhã de sábado. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao nosso coração nesses 2 dias. O tema que foi discernido para essa manhã é o pregador e o temor a Deus. Então, com toda certeza, eu te convido a abrir o seu coração, porque há poder suficiente na palavra de Deus para transformar as nossas vidas nessa manhã de sábado. Você crê? Eu quero começar fazendo uma partilha com vocês. Eu participo do movimento desde o ano de 1989. Deus me deu a graça de ser chamado por Ele muito jovem. Eu comecei
a participar de um grupo de oração com 16 anos de idade. Lá pelos 17 já comecei a pregar o evangelho. E, irmãos, a partir do primeiro momento em que eu fui chamado por Deus, nós vamos percebendo que na sua bondade infinita, Deus é quem lança um olhar de misericórdia sobre a nossa vida e nos escolhe. Aqui, eu queria nessa manhã, primeiro, ao entrar nesse tema, levar você a refletir sobre a sobrenaturalidade do seu e do meu chamado. Comecei então a participar, como qualquer outra pessoa, como servo de um grupo de oração. Dali a alguns anos me tornei coordenador daquele grupo de oração. Eu só fui coordenador de grupo por um mandato, 2 anos. Depois me tornei coordenador paroquial, em seguida regional, diocesano. Fui diocesano por 2 mandatos. E finalmente Deus me chamou, desde 2006, para estar à frente do Ministério Nacional de Pregação do Brasil. E a gente vai percebendo que verdadeiramente há uma escolha de Deus para a nossa vida. E desde o momento em que Deus me chamou para a pregação do Evangelho, uma pergunta sempre gritava dentro do meu coração, e talvez você, alguma vez na vida, já deve ter feito a mesma pergunta. Quando Deus me chamou primeiro para a pregação do Evangelho, a pergunta que não saía de dentro do meu coração era a seguinte: por que eu? Você já se fez essa pergunta, sim ou não? Sim. Faz essa pergunta para o irmão que está do seu lado: por que é que Deus escolheu você? Você pode responder, tá? E eu vou contar uma história para vocês. Lá pelo ano de 2006, acho que 2006, estava eu coordenador diocesano aqui da diocese de Guaxupé. E Deus então começa a agir na nossa vida de forma sobrenatural. Porque eu não sei você, mas quando eu olho para a história da minha vida, eu sei exatamente quem eu sou. E melhor ainda, eu sei quem eu fui. Eu sei de onde Deus me resgatou. Então, quando eu olho para o tamanho da obra para a qual nós somos chamados, eu não sei você, mas às vezes dá um medo na gente, não dá? Dá ou não dá? Às vezes, eu não sei você, mas quando nós contemplamos a grandeza da obra de Deus, nós nos sentimos às vezes pequenos diante dela. E eu me lembro então de ter realizado um encontro de carnaval ali na cidade de Poços de Caldas. E naquele ano, eu convidei a Beatriz, que é a secretária-geral hoje, para pregar naquele retiro. E durante aquele período, durante o encontro, lá estava ela pregando e eu ajudei algumas vezes animando o povo, coordenando a equipe de trabalho, essas coisas. Quando nós encerramos o retiro de carnaval, a Bia me fez um convite. Ela me convidou para pregar um retiro de pregadores lá na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande. E eu confesso para você que aquele chamado me deixou um pouco inquieto. Era a primeira vez que eu sairia para pregar fora da minha diocese. E a primeira vez que eu ia pegar um avião. Imagina só, um mineiro do interior de Minas Gerais pegando um avião para pregar o Evangelho. E lá fui eu. Irmãos, aquele retiro foi uma bênção de Deus. E a partir dali Deus começa a construção de um projeto que nos leva a compreender o chamado dele sobre a nossa vida. Naquele mesmo ano eu fui convidado para pregar no Congresso Estadual da Renovação de Minas Gerais. Eu aceitei, naquela época eu era membro do conselho por ser coordenador diocesano. No entanto, depois que chegou a carta da coordenação estadual, já com o cronograma, fichas de inscrição do congresso, eu descobri uma coisa. Naquele congresso eu ia pregar pela primeira vez na frente do Marcos Volcan
e depois da pregação do Ironi. Éramos os 3 pregadores. Naquela época, 2006, o ministério do Ironi estava crescendo no Brasil. Ele estava na mídia, sendo conhecido no Brasil todo. Agora é um pregador que prega até fora do país, né? E eu confesso para você que quando eu olhei meu nome, logo depois da pregação do Ironi, o respeito humano entrou dentro do meu coração. Eu tinha tanto medo que só de pensar que eu ia pregar depois dele, às vezes me dava vontade de vomitar. Algumas vezes eu cheguei a pegar no telefone para ligar para a coordenadora e dizer assim, ó, eu não dou conta de pregar nesse congresso. No entanto, a minha diocese se uniu e disseram assim, olha, vai que nós estamos juntos com você. Foram 3 ônibus da minha diocese. E eles fizeram assim, ó, nós vamos sentar bem na tua frente para que quando você olhar, você sinta segurança, você vai ver pessoas conhecidas. E fizeram isso mesmo. Irmãos, eu jejuei por 21 dias seguidos, de medo. Mas eu me preparei para aquela pregação. Nos 3 primeiros minutos, depois que ele me convidou para pregar, eu estava com a boca ressecada de nervoso. Mas depois que passou aqueles 3 minutos, foi puro poder de Deus naquele congresso estadual. Quando eu acabei de descer do palco, e ali nós vamos vendo os sinais de Deus, eu vejo a delicadeza de Deus nos pequenos detalhes. Como bom mineiro, tem um doce que eu gosto muito, se chama arroz doce, você conhece? Eu gosto muito de arroz de leite ou arroz doce, né, conforme dizem. E aí eu vou vendo os sinais da delicadeza de Deus e da presença de Maria na minha vida, no meu ministério. Quando eu desci do palco, lá estava uma boa travessa do quê? Arroz doce. Muito bem, de arroz doce. E eu me lembro que naquele dia, só eu comi aquele arroz doce. Quando eu estava ali saboreando aquele arroz doce, chega o Marcos Volcan e faz uma pergunta para mim assim, ô Lázaro, qual é a sua visão para o Ministério de Pregação Nacional? E eu conversei um pouco com ele. Já conhecia bem o Dercides, ele tinha ido pelo menos 3 vezes na minha diocese formar pregadores e coordenadores. E eu disse para o Marcos algumas coisas que eu pensava. E ficou ali a conversa. A partir dali me tornei amigo do Ironi. A gente começou uma caminhada de intimidade, de amizade. E no ano seguinte, eu fui chamado pelo Tatá para fazer uma pregação, a mesma pregação, com o mesmo tema na diocese dele. Quando eu desci do palco, o Tatá veio, me abraçou, olhou dentro dos meus olhos e disse assim, ele me chama de Lazinho. Ô Lazinho, eu tenho uma profecia para você. Eu disse, pode mandar. O Tatá falou assim, olha, dentro dos próximos 2 anos, você será o novo coordenador nacional do Ministério de Pregação. Eu olhei nos olhos dele e disse assim, Tatá, você me conhece. Como coordenador diocesano eu cheguei longe demais. Deus sabe quais são os meus limites. Isso era janeiro. Fevereiro do mesmo ano, eu fui para o Encontro Nacional de Formação. E lá cheguei para participar, como qualquer um outro membro do movimento, como qualquer líder que vai para o ENF. Estava eu de chinelo de dedo e bermuda. Quando chego, lá vem o Tatá rindo para mim. E ele dando risada disse assim, ó Lazinho, você é o novo coordenador nacional do Ministério de Pregação. Falei para ele, você está louco, Tatá? Ele pegou o celular, ligou para a minha coordenadora estadual e colocou ela na linha comigo. Ela disse assim, Lázaro, meus parabéns. O Conselho Nacional fez um discernimento e você foi nomeado novo coordenador nacional do Ministério de Pregação. Até hoje ninguém perguntou para mim se eu queria ser. Só me disseram que eu era. E quando eu olho para tudo isso, e quando nós vamos vendo os sinais da manifestação do poder de Deus na nossa vida, nós compreendemos que de fato há uma sobrenaturalidade no nosso chamado. Quando eu faço essa leitura, e quando eu pergunto para Deus por que eu, ao perguntar isso para Deus, os meus olhos um dia pousaram sobre o texto do Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, no versículo 13,
que eu te convido a tomar comigo. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13. Já encontrou? Diz assim a palavra de Deus: depois, ele subiu ao monte e chamou os que ele quis. Aplauda comigo, por favor, esse texto da palavra de Deus. Ao fazer a leitura desse texto da palavra, eu compreendo por que é que o chamado de Deus aconteceu na minha vida. O chamado de Deus para a minha vida não partiu da minha vontade humana. Irmão, irmã, o chamado de Deus para a sua vida não partiu da vontade humana. Deus chamou quem Ele quis. O meu chamado e o seu chamado partiram de um ato deliberado da vontade de Deus. É por isso que nessa manhã eu posso olhar para cada um de vocês e dizer sem medo de errar: você é alguém escolhido por Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso bonito e diga para ele assim: você é um escolhido de Deus. Agora, irmãos e irmãs, a consciência dessa verdade, escute, a consciência dessa verdade, ela determina o tipo de pregador do evangelho que você será. E eu quero perguntar para você nessa manhã: você quer ser mais um pregador, ou você quer ser aquele que vai fazer a diferença? Porque, irmão, chamado à pregação do evangelho, muitos são. Agora, o chamado de Deus para nós não é que nós sejamos mais um. O chamado de Deus para nós é fazermos a diferença. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos chamar. Agora você pode perguntar: Ele me escolheu porque eu sou o mais santo? Ele me escolheu porque eu sou o mais bonito? A palavra nos orienta. Tome comigo a sua Bíblia lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12 até o 17. Já encontrou? 1 de Timóteo 1, versículo 12. É um texto maravilhoso da palavra para nós. Diz assim: eu dou graças àquele que me deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. A mim que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas eu alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé e o fazia por ignorância. A graça do Senhor foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé: Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade e servisse de exemplo para todos os que a seguir nele crerem para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, o Deus único,
invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Eu dou graças àquele que me deu forças. Em Jesus Cristo, nós somos capacitados para superar os nossos limites humanos. Em Jesus Cristo nós somos capacitados para vencer muitas vezes a insegurança, o medo, a incerteza da nossa vida, porque Ele é que tem nos dado forças. E agora a palavra vai dizer assim: Ele me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. Quando eu penso nesse texto da palavra, de que o Deus que é criador do universo inteiro, muitas vezes nós perdemos com o passar do tempo a compreensão de que Deus, Ele é aquele que criou o universo inteiro. É esse Deus que, ao olhar para a tua vida e para a minha, nos julgou dignos de confiança. Há um texto da palavra que tem movido a minha vida. É quando Deus olha para o rei Davi, e na palavra está escrito: eu encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Eu tenho me esforçado, irmãos, há mais de 20 anos, para ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que lhe seja agradável. Agora, irmãos, Deus, Ele está dizendo que nos julgou digno de confiança. Eu e você precisamos então dar uma resposta a essa confiança que Deus depositou em nós. Eu me lembro bem, lá pelos idos anos de 1989, depois de ter participado de um seminário de vida, quando cheguei num grupo de oração que acontecia no salão de um asilo, e partilhei com os irmãos aquilo que Deus tinha feito na minha vida durante aquele seminário. E eu me lembro bem do rosto de uma mulher chamada Maria Olímpia, que olhou dentro dos meus olhos e disse assim: se Deus fez isso na sua vida, eu quero te convidar a vir fazer parte da equipe do nosso grupo de oração, para que você possa contar a mais pessoas isso que Deus está fazendo com você. Maria Olímpia era uma mulher muito simples, que caminha até hoje, graças a Deus, na renovação carismática. Mas foi ela, meu irmão, a voz que Deus usou para me chamar ao ministério. Você ainda se lembra daquele dia? Você se lembra daquele dia? Eu não sei se faz 1, 2, 10, 30 anos, onde a voz de Deus, pela primeira vez, pronunciou o seu nome. Você se lembra sim ou não? Quem se lembra? Porque muitas vezes, com o passar do tempo, assim como nós, quando nós derrubamos uma pedra na água, e aquela pedra começa a fazer ondas em sequência que logo se acabam, tudo aquilo que se afasta do seu epicentro, ele tende a esfriar. E algumas vezes então também nós nos esquecemos de que foi Deus quem nos chamou, nos esquecemos de quem é que nos julgou dignos de confiança. E muitas vezes na nossa vida nós começamos a viver como pessoas qualquer, não como alguém que foi julgado digno da confiança divina. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: meu irmão, você é digno da confiança de Deus. Ele confiou em nós, Ele confiou em você, Ele confiou em mim. E aí você pode então perguntar para mim: Lázaro, mas
Ele me chamou para quê? E aí eu te recordo do texto de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que vai dizer para nós: ide por todo mundo e a toda criatura. Repita novamente: ide por todo mundo e... Aqui está a essência e aquilo que dá autorização para que nós vivamos o nosso chamado. Existe um mandato que nos foi dado. Eu e você fomos escolhidos por Ele com uma missão específica. A nossa missão específica é tornar Jesus Cristo amado e conhecido. A nossa missão é pregar o Evangelho. E nós sabemos que a Renovação Carismática Católica é um movimento que colabora com a igreja nesse seu mandato missionário. Olha só, Jesus Cristo, ao pronunciar essas palavras, Ele envia a igreja. E na igreja existem muitos rostos pastorais e movimentos. Eu e você que estamos aqui, nós somos chamados e escolhidos por Deus para fazer parte de um movimento específico, o movimento da Renovação Carismática Católica. E o nosso movimento, por estar inserido dentro dessa dinâmica da vida da igreja, ela recebe o mesmo mandato. E o nosso movimento, ele tem uma missão. Você sabe qual é a missão da Renovação Carismática? Sabe? Sabe ou não? Vocês não sabem, gente. Qual é a missão da Renovação Carismática Católica? Vocês estão falando muito baixo, eu não estou escutando. Eu acho que esse povo aqui sabe. Qual que é a missão? Vocês têm um planejamento estratégico da renovação? Tem ou não? No planejamento estratégico está definido em poucas linhas, que demorou anos para que a gente descobrisse qual é o chamado do nosso movimento. A missão da Renovação Carismática é muito importante, está dentro do nosso coração, gente. Vou me explicar por quê. Vocês já ouviram falar da NASA, né? A primeira vez que a NASA mandou o homem para a Lua, havia uma mentalidade dentro daquela organização. A mentalidade de que todos estavam trabalhando com um objetivo: nós vamos levar o homem na Lua. Era isso que eles pensavam. Chegou lá na NASA um grupo de engenheiros e começaram a fazer uma auditoria para verificar se tudo estava certo. E de repente o grupo de engenheiros viu uma mulher que estava limpando o banheiro. E o grupo de engenheiros chegou para aquela senhora e disse: senhora, o que a senhora está fazendo? E ela disse assim: eu estou trabalhando para ajudar o homem a chegar na Lua. Ela não estava limpando o banheiro. Ela estava com uma visão: levar o homem na Lua. Da mesma forma, toda organização que se preze precisa ter claro qual é a sua missão. E a missão da Renovação Carismática Católica, que está designado no nosso planejamento estratégico, é evangelizar o povo de Deus no Brasil a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Você pode repetir comigo qual é a nossa missão então? Evangelizar. Eu vou dizer a frase toda. No planejamento está escrito assim: fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, evangelizando o povo de Deus no Brasil a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Repita comigo agora: fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, evangelizando o povo de Deus no Brasil a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Agora todo mundo junto para cair no coração. Fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, evangelizando o povo de Deus no Brasil a partir da experiência do batismo no Espírito Santo.
Diga para o irmão que está do seu lado qual a missão dele. Entre os militares, existe uma mentalidade. É dever de um bom comandante pronunciar sempre ordens simples e claras, para que o soldado, ao ouvir a ordem, ele tenha condições de executar a ordem. Então isso é corrente no meio militar. E normalmente quando alguém que está numa hierarquia maior, um comandante supremo, geral, quando ele pronuncia uma ordem, aquela ordem só tem um caminho, sabe qual? Ser obedecida. E entre os militares, normalmente quando qualquer uma pessoa que está numa posição de comando, quando ele pronuncia uma ordem para o soldado sai imediatamente para cumpri-la. E quando ele volta, ele diz assim: missão dada, missão cumprida. Irmãos e irmãs, o nosso comandante geral, Jesus Cristo, ele pronunciou uma ordem para nós. A ordem que nos foi dada, uma ordem simples e clara, não tem como se confundir. Ele disse assim: ide por todo o mundo e... Irmão, missão dada, missão cumprida. Eu vou te pedir para segurar nesse irmão que está do seu lado, chacoalhar ele assim e dizer: cumpra a sua missão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Não fui eu que te chamou. Não fui. Quem foi que te chamou? Quem te chamou? Jesus. Cumpra a sua missão. É simples assim, irmão. E aí eu te convido a tomar comigo a sua Bíblia lá na 2 de Timóteo, no capítulo 4, no versículo de 1 até o 5. (2 Timóteo 4, 1 até o 5). Já encontrou? Diz assim a palavra: eu te conjuro. Olha que verbo forte. É uma convocação que Paulo está fazendo a Timóteo. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra. Insiste oportuna e importunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, eles ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, seja prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho. E finalmente, consagra-te ao teu ministério. Olha para o irmão que está do seu lado e diz isso para ele: cumpra a missão
de pregador do Evangelho. É isso que somos nós, irmãos. Há uma escolha de Deus sobre a nossa vida e um mandato que eu e você precisamos cumprir. Infelizmente, nós temos percebido nesse tempo da caminhada que muitos daqueles que foram chamados, conforme vão passando os anos, começam a perder o zelo pelo seu próprio ministério. Eu sei que você conhece pelo menos uma pessoa que foi chamada e que hoje já não caminha mais, verdade ou não? Verdade ou não? Irmãos e irmãs, nesses 20 anos, eu vou ser sincero para você, eu já tive muita vontade de desistir. Você já teve? Mas todas as vezes que batia no meu coração a vontade de desistir, vem nos meus ouvidos a voz da Dona Maria Olímpia. E eu me recordo que Deus é quem me chamou. Irmãos e irmãs, se nós tivermos essa consciência, a consciência de que sobre os nossos ombros pesa uma escolha divina, se nós tivermos essa consciência de que eu e você fomos chamados para fazer a diferença, de que eu e você fomos levantados no Brasil para sermos anunciadores do Evangelho, essa convicção, ela determina o nível de vida que nós vamos viver e que de fato nós não iremos desistir nunca. Esse é o chamado de Deus para nós. Recentemente saiu um documento da igreja que é uma constituição, a exortação apostólica Verbum Domini. Você já leu? Já ou não? Se não leu, leia, porque ela tem tudo a ver com o nosso ministério. É uma exortação sobre a palavra. E tem um texto que eu confesso para você, que muitas vezes Deus fala conosco através da palavra, dos documentos da igreja. E quando eu estava estudando a exortação apostólica, teve um texto que quando eu li, eu fechei e fui orar. Porque aquele texto gritava dentro do meu coração. O texto está no número 93 da exortação apostólica Verbum Domini, está escrito assim: por consequente, a missão da igreja não pode ser considerada uma realidade facultativa e suplementar da vida eclesial. Isso quer dizer que o chamado à evangelização não é facultativo, é uma exigência do Evangelho. E diz assim: trata-se de deixar que o Espírito nos assimile a Cristo, participando assim da sua própria missão. Olha que coisa linda! Quando eu estou exercendo, realizando o ofício da pregação do Evangelho, eu estou sendo assimilado a Cristo e eu estou participando da missão de Cristo. Irmãos e irmãs, pregar o Evangelho é participar da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, de modo a anunciar a palavra com a vida inteira. Nós não anunciamos somente quando estamos com o microfone na mão, nós não anunciamos somente nas 2 horas do nosso grupo de oração, nós anunciamos com a vida inteira. A vida do pregador precisa ser uma Bíblia aberta. Eu e você somos chamados a isso. E o texto diz assim, olha que lindo, gente: é a palavra que nos impele para os irmãos, é a palavra que ilumina, que purifica, que converte. E aí a última frase diz assim: nós somos apenas servidores. Ao fazer a leitura desse documento, eu descobri qual é o meu lugar da igreja. Eu sou
um servo da palavra. Irmãos e irmãs, essa palavra, ela tem encantado a minha vida. O meu ministério, ele nasce dessa fonte inesgotável da palavra. Olha, quantas vezes eu fico horas com a palavra de Deus na minha mão, absorto naquilo que ela diz. E eu compreendo, meu irmão, que eu e você, nós não somos mais do que servo da palavra. É a mesma coisa que dizer, você é um escravo da palavra. Olha nos olhos desse irmão que está do seu lado, diga para ele, irmão, você é um servo da palavra de Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, ao compreender essa dimensão do chamado, ao compreender que eu e você somos servos dessa palavra e, portanto, seus anunciadores, eu quero convidar você a olhar para o seu ministério. E te pergunto nessa manhã, como você tem vivido o seu chamado? Como? Porque, meu irmão, nós somos chamados a exercer o ministério com temor a Deus. Ao falar de temor a Deus, se você for procurar no dicionário, a palavra temor no dicionário comum está escrito assim: ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, sensação ou ideia de perigo, respeito. É isso que o dicionário comum compreende a respeito de temor. No entanto, o Salmo 110, lá no versículo de número 10, diz o seguinte. Salmo 110, versículo 10. Você pode ler comigo? Salmo 110, versículo. Leia bem alto. Leia para o irmão que está do seu lado. Repita comigo. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bem alto. Mais forte, bem alto, como pregadores. O temor ao Senhor. Se o temor é o princípio da sabedoria, isso quer dizer que a interpretação que a palavra tem a respeito da palavra temor é diferente do conceito que o dicionário traz. Porque o texto diz que o temor ao Senhor é o Catecismo da Igreja Católica, no número 1831, diz assim: os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, ciência, piedade e temor a Deus. Em plenitude, eles pertencem a Cristo, o Filho de Davi. Eles completam e levam as virtudes daqueles que os recebem, levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Eles tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Que coisa bonita. Esses dons, chamados 7 dons do Espírito, eles são dados pelo Espírito Santo para nós, tendo em vista levar à perfeição as virtudes. No caso específico do temor a Deus, o temor a Deus aperfeiçoa a virtude da esperança. Esses dons estão citados lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11,
no versículo 2. Você pode tomar comigo? Isaías 11, 2. Já encontrou? Diz assim: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Quando nós olhamos para especificamente essa palavra temor, nós vamos perceber que existem 3 tipos de temores. O primeiro é o temor humano, que está relacionado àquilo que ensina o dicionário, é medo. Então, o temor humano é o medo que nós sentimos com relação às criaturas e com relação às situações humanas. Um exemplo, tem marido que tem medo da esposa, tem esposa que tem medo do marido, tem filhos que têm medo dos pais. Então, irmãos, tem gente que tem medo, como exemplo, do escuro. Tem pessoas que têm medo de altura. Então esse é o temor humano. Esse temor, que muitas vezes é um temor bom, porque ele nos leva a uma atitude de preservação da vida. Não é a esse temor que a Bíblia se refere. E existe um tipo de temor que nós chamamos de temor servil. Você sabe cantar o hino da independência? Tem uma estrofe que diz assim: brava gente brasileira, longe vai o temor servil. Às vezes a gente canta essas coisas sem prestar atenção. Olha a profundidade do que esse hino fala. Brava gente brasileira, longe vai o temor servil. Ou ficar a pátria livre, ou... Isso quer dizer que o temor servil, ele não é bom. Porque o temor servil, ele está relacionado, é assim: quando no meu relacionamento com Deus, eu tenho temor servil, eu tenho medo dele. Eu tenho medo de Deus me castigar. Eu não faço algumas coisas com medo de que eu possa ser mandado para o inferno. Então, se no teu relacionamento de vida com Deus, irmão, se você tem vivido um relacionamento de medo, um relacionamento de temor servil, se você tem muitas vezes tentado evitar o pecado de medo de ir para o inferno, eu quero dizer para você que você está vivendo um temor servil. Você serve a Deus por medo. E o próprio hino da independência, ele vai dizer: longe vai o temor servil. Isso significa que a nação brasileira, ela ama tanto o seu país que não serve a bandeira por medo, mas por amor. Quando nós compreendemos isso, olha só, o temor servil é principalmente o medo de ser castigado por Deus ou de ir para o inferno. Esse temor é gerado pela ideia de um Deus que nos vigia constantemente, pronto para castigar todas as nossas faltas. E isso nos inquieta, nos agita, nos deprime. O temor servil pode nos afastar do pecado, mas é um temor imperfeito, porque não se baseia no amor a Deus. Então não é bom viver o temor humano, e muito menos o temor servil. O melhor, irmãos, é vivermos aquilo que a palavra chama de temor filial. Olha que bonito. Esse temor é um temor de nos afastar de Deus. Eu vivo um relacionamento tão perfeito com Ele, um relacionamento de tamanha intimidade, que eu evito o pecado, porque eu não quero perder essa intimidade com Deus. É um temor filial.
É um temor que nos leva a um relacionamento de intimidade. Olha só. É o temor de nos afastar do Pai que nos criou e nos ama, de ofender a Deus por amor. Ele sempre nos perdoa. O filho que o ama o Pai não quer ficar longe dele, e nem fazer algo que o possa magoar. É um temor nobre, que brota do amor, um temor filial, perfeito e amoroso. Você quer viver isso, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Esse temor a Deus, o temor chamado de temor filial, ele produz alguns frutos na nossa vida. O primeiro desses frutos está lá no Salmo de número 24, no versículo 14. Pegue comigo. Salmo 24, versículo 14. Encontrou? Diz assim: o Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhes manifesta a sua... Leia de novo, por favor. Intimidade. Quando eu penso nisso, gente, a capacidade de um homem conhecer o coração de Deus. Esse caminho não é para todos, são para poucos. Quando eu olho para a palavra e percebo o nível de relacionamento que Deus exercia com Moisés. Tem aquele texto do livro dos Números que fala da tenda de reunião, que diz que ali na tenda de reunião Deus se entretinha com Moisés e falava com ele como um amigo fala com o seu amigo. Irmãos e irmãs, o temor filial, ele nos leva a um relacionamento de intimidade com Deus. E quando eu fico pensando nisso, irmãos, eu me recordo do texto de Amós, que vai dizer que Deus nada faz sem antes revelar os seus segredos aos profetas, seus servos. Irmãos e irmãs, eu estou falando de que o Deus que é criador do universo, o Deus que sustenta o universo, Ele deseja estabelecer um relacionamento de intimidade com você. Esse texto fala muito ao meu coração, porque pela graça de Deus eu tenho alguns amigos que são íntimos. Você tem algum amigo íntimo ou não? Tem ou não? Sim. O relacionamento de amizade é um dos relacionamentos humanos que eu mais prezo. Ali na minha comunidade de Poços de Caldas, Deus me deu a graça de conquistar alguns amigos íntimos. Tem pessoas que quando olham para mim, veem a minha aparência. Mas os meus amigos, eles são capazes de olhar o meu coração. Lá no Rio Grande do Sul, eu estou a muitos quilômetros deles. Alguns, quando ligam para mim, ao ouvir a minha voz no telefone, dizem: o que você tem, Lázaro? Aprenderam a me reconhecer pelo timbre da minha voz. Para os amigos íntimos, palavras são desnecessárias, basta o olhar. E meu irmão, Deus está chamando você para um relacionamento diferenciado. Deus está chamando você a subir o nível do teu relacionamento com Ele. Deus está chamando você a um relacionamento de intimidade. Você quer conhecer os segredos do coração de Deus, sim ou não? Sim. Quem deseja conhecer os segredos do coração de Deus aqui?
Pois é, irmãos, o temor nos leva a viver esse nível de relacionamento. O temor filial. Um outro fruto do temor a Deus é a obediência. Aquele que teme a Deus, obedece a sua palavra, isso é claro. Irmãos e irmãs, todos nós sabemos que o pecado está à mostra no mundo hoje. E aquilo que nos leva, por exemplo, a não viver, é uma atitude de obediência a Deus e a sua palavra. O fruto do temor a Deus é a obediência. Se eu o temo, eu o amo de tal modo que eu obedeço a sua palavra. Um outro fruto do temor a Deus é o zelo pelo ministério. A palavra zelo, ela deriva de um radical chamado guiná. A palavra hebraica para zelo é guiná. E essa palavra guiná, ela lembra uma pessoa que fica com a face rosada. É uma pessoa que está tomada de sentimentos violentos. A palavra guiná, ela lembra um vulcão que está em erupção, que está pronto para explodir. É isso que o radical da palavra guiná traz para nós. Zelo pela palavra significa que você está tomado intimamente de uma paixão avassaladora, de um sentimento tão nobre que leva você a ter zelo pelo seu ministério. Irmãos e irmãs, nessa manhã, o que o Espírito coloca dentro do meu coração é que Deus deseja devolver para mim e para você o zelo pelo nosso ministério. Zelo significa, meu irmão, que eu e você precisamos assumir de fato o nosso ministério. Irmãos e irmãs, Deus está nos chamando a fazer a diferença. Zelo pelo ministério significa viver uma vida nova vivida em Cristo. Alguns pregadores começam a viver mais ou menos o ministério. Alguns pregadores vão pregar no grupo de oração aquelas palavras que são mais fáceis, porque não precisa se preparar muito bem. Alguns pregadores já não têm mais tempo para a oração pessoal. Estão tão cheios de tantas coisas no mundo, que perderam a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. E aí vão percebendo que já não há mais frutos de poder e de conversão no seu ministério. Irmãos e irmãs, Deus deseja devolver a você esse zelo pelo seu ministério, de modo que você tenha o seu ministério como aquilo que é mais importante na sua vida. Irmão, eu confesso para você, quando eu olho para a história da minha vida, eu percebo que Deus me fez para pregar o Evangelho. Eu nasci para isso. E foi assim mesmo, porque o chamado de Deus para nós, ele foi antes do seio de nossa mãe. Vai dizer o profeta que antes do seio da nossa mãe, ele já havia pronunciado o nosso nome. Meu irmão, Deus pensou em você. Ele pensou na cor dos seus olhos, no tipo do teu cabelo, no timbre da sua voz. Ele pensou em tudo para que hoje você fosse um pregador do Evangelho. Agora, se há uma escolha assim, inclusive, meu irmão, quando nós somos batizados no Espírito, e temos a graça de ter um entendimento de muitas coisas que aconteceram na nossa vida, hoje eu percebo que inclusive as coisas ruins que me aconteceram,
As situações de crise, as dificuldades, foram para me preparar para pregar o Evangelho. Meu irmão, eu quero dizer isso para você, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão vivendo momentos de tribulação. Meu irmão, essa tribulação que você está vivendo é para te preparar, para que você seja um pregador ainda melhor. Um outro fruto dessa graça de Deus, do temor, é a sabedoria. Sabedoria aqui, como dom do Espírito, é a capacidade de aprender a saborear as coisas de Deus. Agora, a sabedoria como fruto do temor é a capacidade de conhecer aquilo que está no coração de Deus. Eu sei que Deus está falando no nosso coração nesse dia de hoje. Ele quer trazer de volta para você. Um dia, irmãos, Padre Jonas Abib disse uma frase, que eu confesso para você que essa frase tem motivado o meu ministério. Ele disse assim: o mundo ainda não viu as maravilhas que Deus pode realizar através de um só homem verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir para você. O mundo ainda não viu as maravilhas que Deus pode realizar através de um só homem verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Olha para o irmão que está do seu lado, diga isso para ele, diga: o mundo ainda não viu as maravilhas que Deus pode realizar através de um homem verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Vai ficando de pé. Confesso para você que sem nenhum orgulho humano, todas as vezes que Deus me concede novamente a graça de pregar o Evangelho, eu faço uma oração para Deus. Eu digo para Ele assim: se o mundo ainda não viu as maravilhas que tu podes realizar através de um só homem cheio do Espírito Santo, se esse homem ainda não existir, eu estou disposto a ser. Irmão, se o mundo ainda não viu, eu não sei você, eu quero ser esse homem. Eu tenho visto alguns carismáticos pelo Brasil que têm reclamado dos seus grupos de oração. Eu tenho visto alguns carismáticos do Brasil que dizem que já não há mais fogo dentro dos seus grupos de oração. Se não há fogo dentro do seu grupo de oração, é porque você já não está mais aceso, irmão. Porque se um só estiver cheio do Espírito Santo, todo o grupo será pleno do poder do Espírito Santo. Sabe para que Deus te trouxe aqui, meu irmão? Ele quer recordar quem você é. Deus te trouxe aqui nesse final de semana para lembrar você quem é você. O mundo tem tentado roubar isso do teu coração, mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar e para te dizer: eu te levantei para fazer a diferença.
Eu me recordo daquele texto onde o profeta coloca fogo no rabo da raposa. As raposas saem e incendeiam toda a plantação. Se prepara, meu irmão, porque Deus está disposto a atear fogo no teu coração nessa manhã. Se recorda de quem você é. Se recorda daquele dia bendito, onde pela primeira vez os lábios de Deus pronunciaram teu nome. Levanta comigo os seus braços. Louve a Deus, porque foi Ele quem te chamou. Louve a Deus pela pessoa que Ele usou como instrumento para te chamar. Diga: Senhor, eu não mereço. Eu sei quem eu sou. Dos pecadores eu sou o primeiro. Escute. Eu dou graças àquele que me deu forças, Jesus Cristo nosso Senhor, porque Ele me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas eu alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé e o fazia por ignorância. E a graça de nosso Senhor foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Cristo. Eis uma verdade absoluta e certa e merecedora de fé: Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Se encontrei misericórdia, foi para que a mim, primeiro, Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, e para que eu servisse de exemplo para todos, a seguir, que nele crerem, para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, a glória pelos séculos dos séculos. Levante os seus braços, irmãos. Dos pecadores eu sou o primeiro, mas Ele me fez essa misericórdia. É por isso que nessa manhã eu uno a minha voz à voz dos anjos, eu uno a minha voz à voz dos querubins e serafins, que cantam a glória do Eterno no mais alto dos céus. Eu glorifico, eu exalto, eu levanto o nome de Jesus Cristo, porque Ele me achou digno de confiança. Bendito seja teu nome, Senhor. Bendito seja o teu amor infinito, que me seduz, que me restaura, que me renova. Senhor, eu vim de novo, buscando a amizade, mais perto ficar. Tu és incomparável, Tu és incomparável.
onde eu posso encontrar a tua força, a tua beleza, a tua força e a tua beleza, a tua glória, a tua unção, a tua glória e a tua unção, a tua graça, a tua realeza, a tua graça e a tua realeza. Aonde mais? Somente aqui em teu coração. Levante os seus braços, cante forte. Quero respirar. Quero respirar os ares da adoração. Quero mergulhar na tua grandeza. Quero renovar o meu amor por ti, ó Deus. Saber mais de ti. Saber mais de ti. Tornar-te amigo, ser intimamente teu. Quero respirar, força. Quero respirar os ares da adoração. Quero mergulhar na tua grandeza. quero renovar o meu amor. Quero renovar o meu amor por ti. o meu amor por ti, ó Deus. Saber mais de ti. Saber mais de ti. Tornar-te amigo meu. Tornar-te amigo meu. Ser intimamente seu. Iria labaria, 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 xandara, labaria, 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 lá. Levanta teus braços, meu irmão. Solta a tua voz sem medo. Iribiri candara, labaria, xandara, labalaria, laria, 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 labaria, 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 lá. Labaria, 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 la. La la la. Ora labaria, la 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 la. Suturi candara la balandara laria laria la laria la la. Eria laria la. Ora la bara la. Suriandara la baria la baria la. Eria la laria. Escute. Um dia perguntaram para uma menina que só precisou de 20 e poucos anos para ser santa. Terezinha do Menino Jesus. Perguntaram para ela assim: o que é a oração? Ela disse: é um simples olhar voltado para o céu. Ela sabia o segredo da intimidade. Para amigos íntimos, irmãos, palavras são quase desnecessárias. Um dia, a mesma Terezinha, quando criança, foi pela primeira vez com seu pai na cidade. E na cidade ela se admirou com um prédio que tinha um elevador. Ela via aquele elevador que descia e elevava as pessoas.
Anos depois ela faz uma comparação. Ela disse assim: eu não sou como os grandes santos que são águias. As águias, pelas próprias forças de suas asas, elas conseguem alçar altos voos. Ela dizia: eu não tenho forças para subir até Deus. Ela disse: então, porque eu não tenho forças, porque eu sou uma alma pequena, Ele se abaixa e Ele é que me eleva até a sua presença. Quero te dizer uma coisa agora, irmão. O céu está aberto. Eu estou subindo para os altares do Senhor. Você quer vir comigo? Suba nas asas do Espírito. Levanta teus braços para valer, sem medo. Primeiro em português. Vai falando quem é Jesus na sua vida. Por aquilo que Ele é. Quem é Ele para você, irmão? Deixa teu louvor sair do chão. Vai dizendo palavras de louvor. Vai dizendo palavras de amor para Ele. Agora vamos juntos. Lá no começo. Senhor, eu vim de novo. Cante. Senhor, eu vim de novo. Buscar a tua amizade. Tua amizade. Mais perto. Reze com a canção. Tu és incomparável. Não há lugar no mundo onde eu possa encontrar a tua graça, a tua força e a tua beleza, a tua glória, a tua unção, a tua glória e a tua unção, a tua graça, a tua realeza, a tua graça e a tua realeza. aonde mais? Aonde mais? Somente aqui, no no teu coração. Levanta os teus braços então e canta para Ele. Quero respirar. Quero respirar os ares da adoração. Quero mergulhar na tua grandeza. Quero renovar o meu amor por ti, ó Deus. Saber mais de ti. Saber mais de ti. Tornar-te amigo. Tornar-te amigo meu. Ser intimamente seu. Mais forte que isso, de braços erguidos. Quero mergulhar. Quero respirar os ares. Os ares da adoração. Quero mergulhar na tua grandeza. Quero renovar o meu amor por ti, ó
saber mais de ti, saber mais de ti, tornar-te amigo tornar-te amigo meu, ser intimamente teu. Levanta teus braços, irmão. Sobe nas asas do Espírito. Cante um cântico novo. Ora la la la, heria la ria la bale, era la baria la la, suriandara la baria la. Ora la baria la. Escute. Só me dá uma visualização de uma chama de fogo que é colocada dentro do nosso coração, irmãos. É o Senhor devolvendo o zelo. E assim que somos tocados por essa chama, a visualização que Deus me dá é que essa chama começa a derreter o gelo que estava na nossa vida. Desse modo, meu irmão, a chama do zelo vai derreter toda a chama da frieza espiritual que estava na nossa vida. Se você recebe essa bênção de Deus nessa manhã, pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar um minutinho. Nós somos um número grande de pregadores. É claro que num congresso com esse número de pregadores, a minha missão como coordenador nacional é trazer para vocês um direcionamento, uma motivação para o exercício do ministério de pregação, mas formação mesmo, ela acontece lá nas oficinas de formação de pregadores que estão sendo realizadas em todas as dioceses. Então, para aquelas pessoas que desejam crescer um pouco mais no ministério, nós trouxemos algumas apostilas e livros específicos do nosso ministério. Nós temos aí, por exemplo, o livro Roteirização 1 e 2, que ensina você a preparar a sua pregação. Tem o livro Fundamentos da Pregação, que traz ensinamentos de como falar em público. Tem a apostila nova que nós lançamos lá no ENV, no ano passado, o Cuidar da Boa Semente, que ensina a fazer
as oficinas de pregação. Nós temos ali as apostilas Anuncia-me e Pregação e Ensinos Inspirados. O RCC Responde 9 e o 11, que trazem perguntas e respostas sobre o nosso ministério. E trouxemos também o livro Querigma, que ensina como pregar o querigma, feito pelo Luizinho, né, coordenador aqui do Ministério de Pregação no Estado. E tem lá também aquelas apostilas do Ministério de Formação sobre o seminário de vida e experiência de oração, roteiros para que você utilize na pregação desses eventos. Como a maioria de nós prega esses encontros, é importante que a gente dê uma olhada. Então, todo esse material está à sua disposição lá atrás. Para o crescimento do seu ministério, é importante que você dê uma olhada. Bom dia, irmãos. Que a paz de Jesus esteja no teu coração, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, que bom que você está aqui, meu querido. Fala assim: Deus vai marcar esse final de semana para a tua vida.